O poder de uma fotografia. Uma imagem pode capturar a essência de um momento, congelando-o no tempo para sempre. Uma fotografia é uma ferramenta poderosa. Ela tem a capacidade de evocar emoções, contar histórias e preservar memórias. Ela captura um momento no tempo, conta uma história sem palavras. Cada clique é uma janela para um mundo que pode ser revisitado. No mundo de hoje, as fotografias são mais importantes do que nunca. Elas são onipresentes, moldando a maneira como vemos e interagimos com o mundo. Elas dominam as redes sociais, a publicidade e as nossas memórias pessoais. Cada imagem compartilhada pode alcançar milhões, influenciando opiniões e tendências. Uma boa fotografia pode despertar sentimentos, transportar você para outro lugar, inspirar você a ver o mundo de forma diferente. Ela pode ser uma fonte de inspiração e reflexão. Com a popularização dos smartphones, todos têm uma câmera no bolso. Isso democratizou a fotografia, permitindo que qualquer pessoa capture momentos especiais. Isso levou a uma explosão da fotografia. Nunca antes houve tantas imagens sendo capturadas e compartilhadas diariamente. Mas tirar uma boa fotografia vai além de simplesmente apontar e disparar. Requer um olhar atento e uma compreensão das técnicas fotográficas. Requer conhecimento de composição, luz e a arte da pós-produção. Cada elemento contribui para a criação de uma imagem impactante. Este ensaio fornecerá dicas práticas para aprimorar suas habilidades fotográficas. Desde o básico até técnicas avançadas, há sempre algo novo para aprender. Vamos explorar a jornada de capturar imagens cativantes. Acompanhe-nos enquanto desvendamos os segredos por trás de uma fotografia memorável. Composição, a base de uma ótima foto. Composição é a base de uma ótima fotografia. É como você organiza os elementos dentro do enquadramento. Uma fotografia bem composta é agradável aos olhos e atrai a atenção do observador. Existem várias regras de composição. Algumas das mais comuns incluem a regra dos terços, a proporção áurea e a simetria. Essas regras não precisam ser seguidas à risca. São diretrizes para ajudar você a criar imagens mais equilibradas e harmoniosas. Experimente diferentes composições para descobrir o que funciona melhor para você. Dominando a regra dos terços. A regra dos terços é uma das regras de composição mais conhecidas no mundo da fotografia. É uma maneira simples, mas eficaz, de criar fotografias equilibradas e envolventes, que atraem o olhar do espectador. Imagine dividir sua imagem em 9 seções iguais, usando 2 linhas horizontais e 2 verticais. Essas linhas ajudam a guiar a composição. A regra dos terços sugere que você posicione o objeto principal ou pontos de interesse ao longo dessas linhas ou em suas intersecções, criando um ponto focal natural. Por exemplo, se você estiver fotografando uma paisagem, posicione o horizonte ao longo do terço superior ou inferior do quadro para um efeito mais harmonioso. Se estiver fotografando uma pessoa, posicione-a fora do centro, alinhando os olhos com um dos pontos de intersecção para um retrato mais interessante. Isso cria uma composição mais dinâmica e visualmente atraente, que mantém o interesse do observador e dá uma sensação de movimento e equilíbrio. Praticar a regra dos terços pode transformar suas fotografias, tornando-as mais profissionais e impactantes. Experimente e veja a diferença. A proporção áurea, uma proporção divina na fotografia. A proporção áurea é uma razão matemática encontrada na natureza e na arte. É aproximadamente 1618 e frequentemente é representada pela letra grega φ. Na fotografia, a proporção áurea pode ser usada para criar composições visualmente agradáveis. Uma maneira de aplicar a proporção áurea é usar uma forma espiral conhecida como espiral de Fibonacci. Essa espiral se alarga por um fator da proporção áurea a cada quarto de volta que faz. Ao alinhar elementos da sua fotografia ao longo desta espiral,
você pode criar uma sensação de harmonia e equilíbrio. A simetria é uma ferramenta de composição poderosa que pode criar uma sensação de equilíbrio e harmonia em suas fotografias. Ela ocorre quando os elementos de um lado da imagem refletem os elementos do outro lado. Isso pode ser alcançado por meio de reflexo, rotação ou translação. Composições simétricas geralmente evocam sentimentos de paz, tranquilidade ou até mesmo formalidade. Procure cenas simétricas ao seu redor, como reflexos na água, estruturas arquitetônicas ou padrões na natureza. Posicionando cuidadosamente sua câmera e usando a simetria a seu favor, você pode criar imagens visualmente impressionantes e memoráveis. A pós-produção é uma parte essencial da fotografia digital. É o processo de editar suas imagens depois de tirá-las. Algumas pessoas acreditam que a pós-produção é trapaça. No entanto, é importante lembrar que até mesmo os fotógrafos de filmes faziam ajustes na câmara escura. A pós-produção permite aprimorar suas imagens e dar vida à sua visão criativa. Não se trata de criar algo falso, mas de fazer com que suas fotos tenham a melhor aparência possível. Iluminando suas fotos, brilho e contraste. Brilho e contraste são dois dos ajustes mais importantes que você pode fazer na pós-produção. O brilho se refere à luminosidade geral de uma imagem, enquanto o contraste se refere à diferença entre as áreas claras e escuras. Aumentar o brilho faz com que suas fotos pareçam mais claras, enquanto diminuí-lo as torna mais escuras. Ajustar o contraste pode tornar suas fotos mais dramáticas ou suaves. Experimente com essas configurações para encontrar o equilíbrio perfeito para suas imagens. A linguagem das cores, ajustando matizes e saturação. A cor desempenha um papel crucial na fotografia, evocando emoções e definindo o clima das suas imagens. Cada tonalidade e saturação pode transformar uma foto comum em uma obra de arte visualmente impactante. Na pós-produção, você pode ajustar as cores para realçar seu impacto. Isso permite que você controle a narrativa visual e a sensação geral da imagem. Matiz refere-se à própria cor pura, como vermelho, verde ou azul. É a base da cor que você vê e pode ser ajustada para criar diferentes efeitos visuais. Saturação, por outro lado, determina a intensidade de uma cor. Uma cor altamente saturada é vibrante e forte, enquanto uma cor com baixa saturação parece mais suave e apagada. Ajustando o matiz, você pode mudar o equilíbrio geral de cores da sua imagem. Isso é especialmente útil para corrigir cores ou criar um efeito artístico específico. Por exemplo, você pode fazer um pôr do sol parecer mais quente, mudando os matizes para laranja e vermelho. Isso pode adicionar uma sensação de calor e drama à cena. Os ajustes de saturação permitem tornar as cores mais vibrantes ou suaves. Ao aumentar a saturação, as cores se destacam mais, enquanto a redução da saturação pode criar um efeito mais sutil e elegante. Escolhendo o aplicativo de edição certo. Existem inúmeros aplicativos de edição disponíveis, cada um com seus próprios pontos fortes e recursos. Algumas opções populares incluem Adobe Lightroom, Snapseed e VSCO. O Adobe Lightroom oferece um conjunto abrangente de ferramentas para iniciantes e profissionais. O Snapseed é um aplicativo fácil de usar com uma ampla variedade de predefinições e opções de edição. O VSCO é conhecido por seus filtros inspirados em filmes e interface minimalista. Experimente diferentes aplicativos para encontrar um que se adapte ao seu fluxo de trabalho e preferências. A prática leva à perfeição. Sua jornada. Rumo à excelência fotográfica. Dominar a fotografia é uma jornada contínua. Quanto mais você pratica, melhor você se torna. Leve sua câmera para todos os lugares e experimente diferentes composições,
condições de iluminação e técnicas de edição. Não tenha medo de errar. É assim que você aprende e cresce. Com dedicação e um olhar atento aos detalhes, você estará no caminho certo para capturar fotos incríveis que contam sua história única. Lembre-se, o mais importante é se divertir e aproveitar o processo.